No mundo, a cada 6 segundos, alguém morre em decorrência de um acidente vascular cerebral. O AVC é um problema que pode ser evitado, tratado e manejado a longo prazo. A aposentada Maria José, de 78 anos de idade, já enfrentou 2 episódios de AVC. Para ela, a sensação é descrita como algo estranho, onde a pessoa tem noção de tudo o que se passa, porém não consegue falar. É uma sensação horrível, porque você não pode falar, você não pode dizer o que você está sentindo, né? Aí é difícil, não perdi a consciência não, todo tempo eu estava consciente, estava vendo tudo. Causado, na maioria das vezes, pelo entupimento de uma das artérias que leva o sangue para o cérebro, o AVC se apresenta subitamente com sintomas variados. Fraqueza ou dormência de um lado do corpo, dificuldade de falar e de entender, perda súbita da visão, dificuldade de coordenação e cefaleia. No Brasil, o AVC é a principal causa de morte, embora o Ministério da Saúde tenha registrado uma redução de 32% nos últimos anos. Entre as principais causas, a má alimentação, o fumo, a obesidade e o sedentarismo. O AVC é um problema de emergência médica. Vamos conversar com o doutor Jacinto aqui para a gente saber o que fazer para tentar evitar esse acidente vascular cerebral. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Primeiro, há como nós prevenirmos esse acidente vascular cerebral, doutor? Bem, o evento, o hemorrágico ou isquêmico, que é o que pode acontecer, ou um fechamento de uma artéria, ou um rompimento dessa, você tem medidas gerais que você utiliza para prevenção. Pois não. Primeiro, controle da pressão arterial é fundamental, porque... A pressão arterial é hoje a maior causa dos eventos de AVC? Seguramente. A hipertensão, porque é uma doença silenciosa. Isso. Então, grande parte da população a tem, contudo, não tem um diagnóstico, não tem conhecimento. E ela vai causando um efeito deletério na parede dos vasos ao longo da vida da pessoa. Então, chegando até a causar o fechamento ou o rompimento do vaso, deflagrando um evento neurológico, né, que é o AVC, que pode ser qualquer coisa. A aposentada referiu que ficou consciente, mas você pode ter um AVC que a pessoa entra em coma imediatamente. É uma possibilidade, tem uma crise convulsiva também que vai perder a consciência. Então, não necessariamente a pessoa fica acordada como ela deflagrou, como ela declarou, e isso aí há uma inúmera forma de apresentação dos acidentes vasculares. Mas nós temos algumas pessoas no grupo de risco, por exemplo, diabéticos, obesos, são pessoas que estão mais no grupo de riscos, não seria isso? Os pacientes diabéticos, obesos, principalmente aqueles que são acompanhados de dislipidemia, que é o colesterol elevado. Eles são mais propensos, sim, a desenvolver o acidente vascular cerebral. É bom você estar vigiando essas duas vertentes, a pressão arterial e o colesterol. Pressão arterial, colesterol, a glicemia, assim, a prática frequente da atividade física, né, que vai promover a baixa da pressão arterial, do nível de colesterol, vai promover também uma melhoria no sistema vascular cerebral. A artéria ela é composta de células e músculo. Eles têm que estar saudáveis. Pois não. Você sabe que a nossa pele ela enruga com os anos, e a artéria que está correndo dentro do cérebro também. Então você tem que cuidar bem dela, fazendo atividade física, controlando o nível de colesterol, porque esse colesterol ele vai sendo depositado na parede da artéria. Esse colesterol, com o tempo, ele calcifica, e isso aí vai destruindo e vai causando um dano que pode obstruí-la ou rompê-la. A realidade, por exemplo, a dor de cabeça tem uma ligação direta com um acidente vascular cerebral? Pode ter, sim. No caso, notadamente nos casos de rompimento de um vaso, seja por conta de hipertensão, seja por conta de um aneurisma, que é um defeito no vaso, que quando rompe, pode levar a uma dor de cabeça, inclusive se é a maior dor de cabeça que o ser humano possa apresentar. Mas o que eu estou vendo é o telespectador dizendo aqui o seguinte: eu tenho constantes dores de cabeça, estou passivo de um acidente vascular cerebral? Não, a dor de cabeça em si, como sintoma, não é um fator de predisposição de ter um AVC. É um sintoma de alerta, então você tem que ver qual a causa desse. Você pode ter uma dor de cabeça por conta de uma enxaqueca, mas também você pode ter uma dor de cabeça por conta de uma hipertensão, um pico hipertensivo.
Então, essa segunda causa, o pico hipertensivo, é um fator deflagrador do acidente vascular cerebral. Já a enxaqueca não é. E agora a pergunta que todo mundo quer fazer. Esse calor que está fazendo em Teresina, o nível de estresse, pode levar o cidadão a um AVC? Bem, o calor, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar os índices de desidratação. Então, o sangue ele vai estar mais viscoso, vai estar mais grosso, né, popularmente falando. Né? E o que é que o calor também faz? Faz com que haja, o que é que o organismo tenta fazer para compensar o calor? Ele faz uma vasodilatação nos vasos periféricos, vasos da pele, principalmente. Então, você somando um sangue mais grosso, uma hiperviscosidade, e com esse sangue sendo redistribuído, saindo de órgãos vitais como o cérebro ou o coração e indo para a pele, você tem muito mais risco de ter um AVC, um acidente vascular cerebral. Aqui tem um nome mais técnico que eu não sei descrever. A fibrilação arterial pode causar um AVC? Bem, a fibrilação é o coração não bater corretamente. O coração ele bate de forma rítmica. Então, o que é a fibrilação? É quando uma parte do coração, temos 4 câmaras cardíacas, ela começa só a fibrilar, ela não contrai adequadamente. E aí o sangue fica represado, pode coagular e esse pequeno coágulo ser desprendido e ir para o cérebro. A fibrilação, ela pode causar acidente vascular cerebral pela presença de um coágulo no coração e daí ser lançado para o cérebro. Tem uma paciente, inclusive sua, disse que teve paralisia facial, mas teve uma recuperação por completo, mas sente constantemente dores de cabeça. Tá, a paralisia facial isolada, ela é uma paciente minha, mas não tenho conhecimento da história dela agora. Mas a paralisia facial isolada não está relacionada com AVC. Está relacionada com uma inflamação do nervo facial. E a dor de cabeça dela pode ser decorrente de outras coisas. Porque, como o que é pior para causar um AVC, o colesterol ou o triglicerídeo alto? O colesterol. O colesterol. O colesterol que tá aliás, mais... os dois é bom manter em bons níveis, né? Com certeza. Mas o colesterol pode trazer Principalmente a fração que a gente chama o colesterol de baixo peso, né? Que é o colesterol LDL. É esse que é o colesterol que deposita na parede dos vasos e pode estar relacionado com a obstrução destes. Quem usa o crack pode estar mais exposto ao AVC? A droga? Já está definido que quem utiliza drogas dessa linha, o crack, ele é um substrato da cocaína. Então, já está definido que quem usa cocaína, consequentemente um derivado direto, como é o crack, tem mais possibilidade de desenvolver acidente vascular cerebral. Não tenha dúvida. O telespectador está perguntando aqui, doutor Jacinto, se existe hoje uma medicação que pode evitar sequelas aplicada rapidamente. Eu já ouvi falar dessa medicação quando minha mãe teve uma AVC, mas ela não tinha atributos para tomar essa medicação, era diabética, estava num grupo de maior risco, que não deixa sequelas. Existe essa medicação hoje, parece que é venal, né? Veja só, a grande maioria dos acidentes vasculares cerebrais são os acidentes vasculares isquêmicos, 80% a 90% dos casos. Então, existe uma medicação que é uma medicação fibrinolítica. O que é o AVC? É o entupimento por um coágulo. Então, você chegando até 3 horas após o início dos sintomas, você tem a possibilidade de injetar essa medicação pela veia, e aí dissolver esse coágulo e a pessoa ter a reversão total dos sintomas do AVC. Então, primeiro, precisa ter tempo disponível, tem que chegar no hospital muito rápido, tem que chegar logo e fazer os exames, porque se você já tiver uma tomografia alterada, já inviabiliza, porque o risco de ter uma transformação de sangue é muito maior e é muito arriscado. Mas existe sim essa medicação, pode ser feita pela veia, e existe também uma técnica que faz pela artéria. Você vai fazer um cateterismo, como se fosse um cateterismo cardíaco, colocar o catéter próximo ao trombo e injetar essa medicação diretamente no trombo, e assim fazendo dissolver, e o paciente imediatamente na frente da gente ele recupera os movimentos. É verdade. Eu tenho testemunho disso, amigos meus que receberam. Qual a diferença do aneurisma para o AVC? Bem, o aneurisma é um defeito anatômico da artéria, do vaso na cabeça. Você nasceu com uma dilatação. Você nasce com uma predisposição genética de ter um aneurisma, ou seja, de ter um enfraquecimento de um ponto da artéria.
Então, o que acontece? Ao longo do tempo, vai crescendo, esse defeito genético da parede vai fazendo com que haja uma dilatação dessa parede, como se fosse uma bexiga. Então, essa parede fragilizada pode a qualquer momento romper e provocar um AVC, que é um tipo de AVC, que é o AVC hemorrágico, que é causado pelo aneurisma. O aneurisma em si não é o AVC, o aneurisma é a dilatação do vaso da artéria. Acaba tão preocupado aqui, Pompom. Quem usa Viagra, doutor, tem um risco? Não, o Viagra, ele é um estimulante, vaso, né? um vasodilatador, né? Ele é seletivo, entendeu? Então não tem assim, um risco direto, porque ele faz uma vasodilatação seletiva, não é para todos. Então, para a parte cerebral, ele não tem tanto efeito. Ele não tem efeito. Não tem efeito, não tem relação com rompimento, nem AVC. Aqui tem uns termos técnicos que é complicado para a gente que é leigo. Perguntaram ao doutor se quem deu extracistolia supraventricular isolada pode ter um AVC. Bem, a extracistolia é uma arritmia cardíaca. Você tinha falado da fibrilação, que é continuamente o átrio fica contraindo erradamente. E a extracistolia supraventricular, que também é no átrio, é uma contração errada, errônea, contudo transitória. O risco bem menor do que a fibrilação, muito menor, mas isoladamente, em casos isolados, você pode aumentar o risco de formar aquele coágulo no coração e daí jogar para o cérebro e causar o AVC, mas o risco é bem menor. Eu acho que o telespectador não completou. Se completou, o senhor me corrija, porque eu também, um dado técnico, me parece, fale sobre a má formação de Chiari. Tem isso? Isso. Tem medicamento, e existem medicamentos, por exemplo, para a dor? Bem, a malformação é síndrome de Arnold-Chiari. Chiari. Né? Que foram as pessoas que descobriram a doença, estudaram essa doença. Primeiro, não tem nada com o sistema vascular cerebral, não tem nada com AVC. É uma malformação onde a parte posterior da cabeça, a parte occipital, o osso occipital, ele começa a invaginar e comprimir o tronco cerebral. A pessoa já nasce com isso aí e ao longo do tempo, o processo degenerativo normal vai causando sintomas compressivos, não tem nada a ver com AVC. Uma última pergunta, doutor, em relação ao formigamento em parte do corpo, pode ser um sintoma de AVC? Formigamento, sim. O cérebro, ele é responsável por todas as funções. Então, o formigamento, que a gente chama de parestesia, pode ser denotativo de uma falta de uma oxigenação numa área do cérebro ou de um nervo específico. Então, um formigamento de uma forma que seja progressiva, que seja associada a outros sintomas, pode denunciar um AVC. Quais seriam os outros sintomas, doutor? Além do formigamento, a pessoa tem uma falta de força também, não só... O formigamento é sensitivo, mas uma falta de força, uma perda de força, uma crise convulsiva, uma visão dupla, uma alteração na fala também pode ser denunciante da flagração do quadro. Uma tomografia computadorizada pode mostrar se a pessoa pode ter ou não um AVC? Sim, a tomografia, normalmente, se o AVC é imediato, a gente tinha falado da questão da medicação. Se nas primeiras 3 horas você fizer uma tomografia, normalmente a tomografia vai dar normal, porque o cérebro não está injuriado o suficiente que apareça no exame. Mas, com o passar do tempo, vai se fixar a lesão, vai ser fixada e vai aparecer na tomografia. Mas eu acho que o telespectador está curioso aqui, se eu estou aqui, eu posso fazer uma tomografia e saber se eu estou no grupo de risco ou não para ter uma AVC. Não, é mais fácil você saber que está no grupo de risco você analisando sua vida. Analisando seus hábitos. Os seus hábitos, sintomas, bem mais fácil. Porque a tomografia ela não vai denunciar o AVC. Ela vai mostrar, vai tirar uma foto ali do momento atual do cérebro, né? Se a pessoa não está sentindo nada, não vai aparecer nada. O acidente já diz, ele é um acidente, ele ocorre, né? Embora eu seja leigo, está tudo tranquilo e de repente acontece um acidente, dado alguns níveis do seu organismo, etc. Chama-se acidente, contudo, a gente tem vários mecanismos para a gente tentar preveni-lo, né? E evitar. Muito obrigado, então, doutor Jacinto. Muito obrigado pelas explicações. Está aí o AVC, que é uma das maiores causas de morte no mundo inteiro.